Fala galera, na aula de hoje nós vamos falar sobre leitura de frações. Então nessa aula você vai conhecer a leitura de frações com denominadores de 2 a 9, denominadores decimais, denominadores com valores maior do que 10. Então, meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças, seja muito bem-vindo à aula. Então olha só, a gente vai começar pelo conceito de leitura de frações para a gente poder ir para essas outras partes que eu falei agora há pouco. Então, para fazer a leitura de uma fração, lemos primeiro o numerador e em seguida o denominador. Então, a gente vai ler o numerador de forma normal e em seguida a gente vai ler o denominador, que em algumas frações recebe nomes especiais. Então o que vai receber nomes especiais? O denominador. A leitura do numerador vai ser feito normalmente, o denominador vai receber os seus nomes especiais. Se você não sabe o que é numerador, denominador, acesse a aula de frações para você entender o que significa cada um desses itens aí, como eles se comportam, como eles são representados, para que você entenda melhor sobre o que eu estou falando agora, tá? Então, voltando para cá. Então a gente vai falar justamente sobre a forma de leitura do denominador, porque o numerador a gente vai fazer a leitura dele normal. A gente vai começar com frações com denominadores de 2 a 9, tá? E aí olha só, a gente vai utilizar exemplos para isso e a gente vai começar falando do denominador 2. Denominador 2, peguei como exemplo essa fração aqui, ó, 5 meios. Vou colocar a leitura dele aqui, ó, 5 meios. Observa que quando eu pronuncio 5 é o numerador. Meios é o nome, é a forma que a gente pronuncia o denominador 2. Tá? Então, a leitura aqui correta seria 5 meios. Então, toda vez que tu tiver um 2 no denominador, que é a parte de baixo da fração, você vai pronunciar meios. Ok? E a gente vai para o próximo. Denominador 3. Denominador 3, peguei como exemplo a fração 2 terços. Vou colocar aqui, ó, 2 terços. Terços é a forma como eu pronuncio o denominador 3. O 2 aqui eu pronunciei normalmente, que é a parte do numerador. Observe então que sempre a gente segue essa regra. Numerador você pronuncia um número normalmente, o denominador você vai conhecendo agora os nomes especiais que a gente dá para o denominador, para a gente ter a leitura correta deles, tá? Então, denominador 3, exemplo, é que eu tenho aqui 2 terços. Vamos para o próximo. Denominador 4. Eu peguei o exemplo aqui, 7 quartos. Vou colocar aqui 7 quartos. O 4, a pronúncia dele no denominador é quartos. Então vai ficar 7 quartos a leitura. Numerador, lê normalmente. A palavra do denominador é que a gente vai ter um nomezinho especial. Então 7 quartos vai ser a leitura com o denominador 4. Denominador 5. Peguei o exemplo aqui, 19 quintos. Vou colocar aqui 19 quintos. Tá? Então, quando o denominador é 5, a pronúncia é quintos. Vamos para o próximo. Denominador 6. Peguei como exemplo a fração 2 sextos. Tá? Então, denominador 6, a pronúncia é sextos. Vamos para o próximo. Denominador 7. Peguei o exemplo aqui, 12 sétimos. Então, continua observando que a pronúncia do numerador é a mesma normalmente, o denominador é que recebe o nomezinho especial, então a gente pronuncia denominador 7 como sétimos. O próximo, denominador 8. Peguei o exemplo aqui, 3 oitavos. Então, denominador 8 a gente pronuncia oitavos. O 3 pronunciamos normalmente, que é a parte do numerador. O próximo, denominador 9. Então, peguei como exemplo aqui a fração 8 nonos. Então, o 9 no denominador, a pronúncia para ele vai ser nonos. Então, até aqui a gente viu apenas frações com denominadores de 2 a 9. A gente vai continuar com as frações em outros estágios agora. Então, continuando, a gente vai agora para frações cujos denominadores são 10, 100, 1000 e assim sucessivamente. O que são esses denominadores com 10, 100, 1000? São denominadores que a gente diz que são considerados números de potência, são potências de 10, ou números de base 10 também, que é uma outra forma de falar a mesma coisa. O que seriam esses números aí? São números que, quando você tem a aplicação de uma potenciação onde a base é 10, você vai sempre ter essa característica, que seria um número que começa com o algarismo 1 e só tem zeros depois. No caso do 10, começa com 1 só tem um zero, o 100 começa com 1 tem 2 zeros e assim sucessivamente. Isso são números que são potências de 10. Nesses casos aqui, o que vai acontecer? É o que a gente chama de frações decimais.
e aí, claro, vai ter uma forma de leitura um pouco diferente do que a gente viu anteriormente. Então, vamos aos exemplos para a gente entender melhor como é que vai funcionar isso daí. Quando o denominador é 10, eu peguei aqui, olha, um exemplo, 1/10, tá? Aqui é 1/10. Então, denominador 10, a pronúncia dele é décimo. A gente segue a mesma regra. Numerador a gente pronuncia normalmente, como a gente pronuncia qualquer número, e aí o denominador que vai ter um nome um pouquinho diferente na hora de fazer a leitura. Tá? Vamos para o próximo. Denominador 100, eu peguei aqui a fração 5 centésimos. Então, eu vou colocar aqui 5 centésimos. Então, aqui eu tenho centésimos, a forma que a gente lê o denominador 100. Pronúncia de cima, normalmente 5 centésimos, então. E quando o denominador é 1000, peguei a fração aqui 2 milésimos. Então aqui a gente verifica que a pronúncia de denominador 1000 vai ser milésimos. Então aqui a gente consegue encerrar essa parte de frações cujos denominadores são números de base 10. A gente vai para uma outra parte agora, olha só. Frações com outros denominadores. E esses outros denominadores são denominadores que não são de fração decimal. São frações não decimais. Então, isso quer dizer que a gente vai ter um número que vai ser maior do que 10, mas não vai ser fração decimal. A gente vai entender como é que isso funciona. Então, olha só. Em uma fração não decimal com denominador maior que 10, lemos o numerador normalmente, tá? Como a gente já tem feito nas outras frações. E em seguida, o denominador acrescido da palavra avos, tá? Então, vai ser esse o formato de leitura. A referência vai ser justamente essa palavra avos no final da leitura. Então, vamos ver os exemplos aqui. Ó. Um exemplo com o denominador 13. Eu peguei aqui 9. A pronúncia do numerador é a mesma. 9, 13 avos. Tá? 9, 13 avos. Então, eu pronuncio a parte de cima, normalmente o numerador, normalmente o denominador normalmente e acrescento a palavra avos. Então, olha só como fica o próximo aqui. Ó. Com o denominador 21, vai ser 3, 21 avos. Tá? Então, o 21, a pronúncia dele vai ser o 21 avos. Assim como o 13, a pronúncia foi 13 avos. E assim sucessivamente vai acontecer para os outros. Olha o próximo exemplo. O denominador é 11. Então, vai ser aqui, no exemplo que eu peguei, 4 onzeavos. Então, 4 onzeavos. E no último exemplo que eu tenho, ó, denominador 38, 1 38avos. 1 38 avos. Inclusive, se você for parar para lembrar, no sistema monetário brasileiro a gente tem os centavos. Isso é uma referência a um cento de avos, não quer dizer que a pronúncia seria essa. Mas aí juntou-se, não quer dizer que a pronúncia é essa que a gente utiliza. Mas com essa junção a gente usa o termo centavos para 1 centésimo de real. Então, só para a gente entender mais ou menos como funciona a leitura das frações, isso aqui vai ser muito útil para que quando você estiver vendo outras partes sobre frações, você consiga compreender sobre qual fração você está tratando, qual é o tipo de fração que você está utilizando, para você conseguir ver as próximas operações que a gente vai ter para fazer com frações. Galera, então essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!